Tá, continuando onde a gente parou, expliquei aqui que as variáveis não podem ter esses nomes e tal. A gente tem que nomear através da declaração de uma variável para cada gavetinha, entre aspas, que vai ser onde a variável vai ter seu armazenamento, tem que ter um nome. Nesse caso aqui, o programa não vai rodar. Por quê? Porque a variável, essa aqui não existe. Não existe esse tipo de variável. Por isso que não vai rodar. Porque eles têm as variáveis em seus próprios nomes, que o var aqui não é uma deles. A gente tem as variáveis int, double, float, char, se não me engano tem outros, mas a gente vai ver mais na frente. Aqui o programa anterior, que era o que não ia rodar, deve ser corrigido para esse aqui, porque o int é um tipo de variável válida no código. Então, se eu colocar o código assim, ele vai rodar certinho e vai criar a memória que só vai aceitar valores inteiros e vai chamar essa gavetinha de x. Aí aqui é a execução de como funciona a declaração de uma variável. Ele vai começar o código, aí ele vai ler o primeiro comando que é o int x. Então ele vai criar na memória uma gavetinha que só vai aceitar é, valores inteiros e o nome dessa gavetinha aqui é x. Aí como não tem mais nada no código, return 0, pronto, acabou-se. Aí ele explica aqui o que é que acontece no código. O programa anterior reserva uma área de memória chamada x, mas não utiliza, porque nenhum inteiro foi gravado em x. Então, como eu falei, ele cria a gavetinha, mas não usa ela para nada. Então, não teve função nenhuma. E tem dois modos da gente gravar um número em uma área de memória: por atribuição e por opção scanf. Assim, aí, vai para baixo deve ter aqui certinho, mas se eu não me engano, por atribuição, você cria a variável e já declara ela. E na função scanf, você cria a variável e aí através da função scanf, você consegue atribuir um valor a ela por meio do teclado. Você coloca a função scanf, aliás, cria a variável primeiro, aí na função scanf você espera o usuário digitar alguma coisa. Quando ele digita, o valor que você digitou vai para a casinha da variável. É isso mesmo, para atribuição. Para atribuição, você não precisa da função do scanf. Você já declara ela nas linhas de código mesmo. Então esse aqui, ele vem aqui, lê o código, lê a linha do int x. Então ele vem aqui e já cria a gavetinha com o nome de x. Na linha de baixo, ele atribui ao x o valor 5. Então quando ele lê essa parte aqui, ele vem aqui na memória e coloca lá na gavetinha número 5. E aí acaba o código e pronto. Mas aí aqui é por atribuição. Você consegue colocar um valorzinho dentro da gaveta do x, dentro da variável, sem a função scanf. Aí nesse caso aqui, a função, aliás, a gavetinha, ela não é fixa. Se você declarar um valor, ele não é fixo lá. Você consegue mudar o valor da gavetinha. Esse código aqui mostra isso e por atribuição. Ele cria a gavetinha do x aqui no quando ele lê a primeira linha de código, que é o int x. Aí na linha de baixo ele atribui ao x o valor de 5. Então o x agora está valendo 5 na casinha da variável. Sendo que na linha de baixo ele atribui ao x o valor 8. Então o 5 não vai estar mais lá, quem vai estar lá é o 8. É o que ele diz aqui. Note que a atribuição x igual a 8 apagou o 5 que estava em x e gravou o 8 por cima. E na próxima linha, que é o x igual a o x atribuído o valor de 10, ele vai apagar o 8 que estava lá e vai ficar o 10. E encerra o código. Pronto, nessa aqui, ele vai criar quatro casinhas, quatro variáveis, que vai ser a x, a y, a z e o w. Ele cria
as 4 casinhas, cada um com nome diferente e com memórias diferentes. Então, esse aqui vai ter um valor, essa aqui vai ter um valor, essa aqui vai ter um valor, essa aqui vai ter um valor. E acaba o código. Esse aqui ele não atribuiu valor a nada. Ele só declarou mesmo. Aí nesse aqui, na primeira linha, ele cria as casinhas. Ele declara as variáveis x e declara a variável y, logo da primeira linha. Aí na linha de baixo ele atribui ao x o valor de 5. E na linha de baixo ele atribui ao y o valor de 8. E encerra o código. Nessa aqui, ele já é mais, não vou dizer mais complexo, porque não chega a ser complexo, mas é mais detalhadozinho. Porque ele declara as duas variáveis, aí ele atribui ao x o valor de 2 e ao y ele não atribui diretamente. Ele vai usar outra variável para atribuir o y, que é o x. Sendo que nesse caso, o x tem que ser um valor declarado. Ele já tem que ter o valor de x. Se ele não tiver o valor de x aqui, vai dar erro. Né? Como ele já tem, então ele vai poder fazer isso. Que ele estou aqui com x vale 2. Então, quando ele chegar nessa parte aqui no y, y é igual a x mais 3. Sendo que quem é x? X é 2. Então, quando o código for lido, ele vai entender como se fosse 2 mais 3. E aqui o slide coloca aqui embaixo. Primeiro o computador calcula, em uma memória de rascunho, x mais 3. Ou seja, ele calcula x mais 3, que é igual a 2 mais 3, já que x equivale a 2, mas o 3 é igual a 5. Então, quando ele terminar essa linha aqui, o y vai estar com o valor de 5. Porque o x vale 2 e o 3 e o somado com 3 vai a 5. Que é o que aparece aqui. Aí o 5 vem aqui para a memória do y. Aí já na linha de baixo, ele faz a mesma coisa, sendo que em vez de ter uma variável, ele coloca duas. E aí, mesmo ressaltando, ele só pode fazer isso porque o y já tem valor e o x também tem valor. Isso pode. Você pode usar a variável, por exemplo, vou atribuir outro valor a x, mas eu posso colocar o x aqui para atribuir o valor. Aí nesse caso, o y está aqui, vale 2, vale 5 e o x vale 2. Então, quando ele faz y menos x, o computador entende como 2, que é o valor de y, menos x, calma, acho que eu falei errado. Ele atribui y sendo 5 menos o x, que é 2. Então, ele lê 5 menos 2 igual a 3. Então, o x no final dessa linha aqui, no final da linha do código, o x vai estar com o valor de 3. O que é que ele diz aqui? O computador calcula memória de hash com y menos x. Ou seja, ele calcula y menos x, que é igual a 5 menos 2, que é igual a 3. Aí ele pega o 3 e manda para a memória do x. Já que agora o x vale 3. E aí acaba o código. Nessa aqui, ele cria três variáveis, a x, a y e a variável temp. Aí ele declara o x sendo 2. Na linha de baixo, ele declara o y sendo 6. E aí que vem a outra variável, que ele usou a variável temp. Ele, esse nome ele colocou como sendo temporário, se eu não me engano. Para quê? Para ele poder armazenar uma das duas variáveis na temp. Aí ele fez aqui. Ele declarou o x igual a 2, foi aqui na memória, o y igual a 6. Na variável temp, ele repetiu para ser o mesmo valor de 2. Então vai ficar o x aqui estava igual a 2, já está aqui. E o temp vai ficar igual a x. Como o x é 2, o temp vai receber 2 também. E na linha de baixo, ele coloca x igual a y. Então, o, o x agora vai ter o valor do y. Como y aqui em cima foi declarado como 6, aqui, como 6, o x vai ter o mesmo valor de y. Então vai ficar y6 e o x agora vai ser 6 também. Na linha de baixo, ele declara o y sendo igual ao temp. Então,
a variável y agora vai ter o mesmo valor que a variável temp. Como o temp estava 2, o y vai valer 2 agora também. Isso é outra coisa que pode fazer. Você pode igualar uma variável a outra. No exemplo de cima, ele usou um valor mais uma variável, ou uma variável igual a dois valores, como x igual a 2 mais 3. E ele também usou o x igual a y menos x. Ele usou duas variáveis para dar o valor de uma. Mas ele pode também igualar variáveis. Posso fazer x igual a y e temp igual a x, que é o que ele faz aqui, para conseguir mudar o valor de uma variável. Que foi o que ele fez aqui. Ele usou a temp para inverter os valores, que começou x igual a 2, y igual a 6. Aí ele usou a temp, a variável temp, para armazenar o valor do x. Aí ele atribui o valor do y ao x. E depois ele pega o valor do x, que estava com o temp, e manda para o y. Ou seja, ele inverteu. O x acabou sendo 6 e o y acabou sendo 2. Ao contrário do que estava no começo, que começou com x igual a 2 e y igual a 6. Aqui, quais valores x e y possuem ao final da execução? Vamos lá, começa int x e int y, então ele cria as caixinhas. Aqui o x e aqui o y, não tem aqui, mas finge que está aqui. Aí ele coloca o x igual a 5, então aqui tem 5. E coloca o y igual a 3, aqui tem 3. Aí ele faz x igual a y menos x. Então x vai receber 3 menos 5, x vai ter menos 2 agora. Aí na nossa caixinha imaginária, o x agora vale menos 2 e o y vale 3. Aí vamos para o y agora. O y vale 2 vezes y, então vale 2 vezes 3, que é 6, vezes menos x. X é menos 2, com o sinal negativo fica positivo, fica 2. Então fica 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então no final do código, o y vai valer 12 e o x vai valer menos 2. Aqui a atribuição é print. Como mostrar o valor de uma variável no monitor? Isso aqui é importante porque quando for ter alguma questão que você quer lidar com valores arbitrários, que a pessoa vai digitar qualquer valor, como por exemplo, digite sua idade e a sua idade vai aparecer na tela. Eu tenho que levar em consideração que as pessoas têm idades diferentes, ela pode ter qualquer idade. Não posso deixar um valor lá fixo no código, porque as pessoas não têm a mesma idade. Eu preciso ter uma variável e ela não pode ser fixa. Aí esse caso aqui é o que acontece. A gente vai ver agora. Quando eu crio o código aqui, int x, ele cria a caixinha lá do x. E ele aqui ele usa a atribuição, por atribuição, mas ele poderia ter colocado um scanf, por exemplo, para pegar o valor de x. Aí na linha de baixo ele coloca printf. A variável tem valor porcentagem de vírgula meu amigo. Aí essa aqui é como você relaciona o valor para aquela variável. Se eu quiser que fazer um código e eu quero que no printf do código saia o valor de x, mas eu não sei qual é o valor de x, eu tenho que colocar o, a funçãozinha que está relacionado a variável, ao tipo da variável, porque o porcentagem D é para int. Acho que mais abaixo vai ter as outras e tal. E no final eu tenho que colocar a vírgula e colocar qual variável. Porque, por exemplo, eu poderia ter aqui int x, int y e int z. Eu teria que especificar qual das variáveis inteiras eu quero que seja o valor do porcentagem D. Então, quando for fazer esse caso de colocar o valor de uma variável, eu sempre coloco no printf. A gente sabe que printf é printf, parênteses, abre aspas e coloca a mensagem. Aí quando acabar as aspas, eu não fecho parênteses ainda. Eu fecho só as aspas, coloco a vírgula e coloco a variável relacionada ao porcentagem D aqui. Aí lembrando, se eu coloco porcentagem D, a variável aqui tem que ser inteira. Se eu coloco, um exemplo, porcentagem F, se não me engano, para float, a variável daqui tem que ser uma float também, senão dá erro.
Aí fecha parênteses e dois pontos. Ponto e vírgula, aliás. Aí se eu tivesse duas porcentagens D, por exemplo, porcentagem D aqui, aí meu amigo, vírgula, porcentagem D de novo. A ordem dos porcentagem D que vai aparecer é a ordem daqui, do depois da vírgula. Se eu tiver duas variáveis, aí depois da vírgula eu coloco, por exemplo, x, vírgula y. Aí o primeiro porcentagem D vai ter o valor do x, que veio primeiro, e o segundo porcentagem D vai ter o valor do y, que veio depois da vírgula aqui. Vou pegar o exemplo aqui, ver se consigo copiar aqui. Pronto, consigo. Para duas variáveis, eu faria assim. Aí, vamos. Int y recebe 7 e fecho aqui. Aí aqui eu faria meu amigo, vírgula, porcentagem D de novo. E aqui colocaria vírgula y. E agora se eu executar, ele vai aparecer. Cadê? Aqui. O 8, que é do x, que tem aqui o x vale 8. E porcentagem D daqui recebeu o valor do y, que é 7. Aí se eu coloco, para mostrar como é aqui, se eu mudar, inverter a ordem, se eu colocar y, vírgula x, ele vai inverter. A variável tem valor 7, vírgula, meu amigo, 8. Ele vai inverter. Tá vendo? A ordem do porcentagem D é a ordem daqui do final. Eu poderia também colocar x e x. Aí ficaria, tem valor 8, meu amigo, vírgula 8. Porque eu coloquei x aqui duas vezes. Aí aqui foi o que eu expliquei. Que ele, aqui é a junção de tudo que a gente viu. Ele coloca, ele cria as variáveis, declara, aí pega o valor de uma relacionada à outra. E ele coloca aqui, o valor de x é igual a porcentagem d e o de y, a porcentagem d também. Aí o que eu expliquei, a ordem. O primeiro porcentagem d é o primeiro número depois da vírgula, e o segundo porcentagem d é o segundo depois da vírgula. Tá, é aqui agora a gente vai. Meu Deus, acho que eu buguei. Ah, não. Ah, tô continuando outro. A gente vai ver a variável scanf para ver como é que a gente atribui, como é que funciona essa questão de criar variável e atribuir a ela um valor baseado em scanf. Aqui tradicional o int x, ele vem lendo o código. A primeira linha é da variável, que é a variável int x, nós tem aqui na memória, a variável com o nome x. E aqui no scanf, eu coloco scanf, e aqui é o padrão para pegar o valor do teclado. Nesse caso aqui, sem colocar parênteses e as aspas, e aí dentro do parênteses e as aspas, você coloca lá o código, entre aspas, não é um código, mas é a função referente ao tipo da variável. Uma variável é int, é inteira, é a porcentagem d. Aí, mas acho que deve ter aqui mais na frente no slide, o das outras variáveis. Mas eu coloco porcentagem d, fecho as aspas, e coloco a vírgula, e para atribuir o valor, eu tenho que colocar esse símbolozinho aqui, que eu já mostrei naquele dia na aula, e x. Fecho as aspas. As aspas não, o parênteses. E ponto e vírgula no final de toda função tem que ter o ponto e vírgula no final. Aí esse símbolozinho aqui sempre representa que eu estou mandando o valor, atribuindo o valor à variável. Nesse caso aqui eu estou pegando o valor inteiro do teclado e atribuindo o valor à variável x. Aí tem aqui, neste ponto o computador espera o usuário digitar um número e apertar Enter. Aí a gente supõe que o usuário digitou x, digitou 5. Aí quando eu aperto Enter, o valor de x vai ser atualizado para 5 na memória do computador. Aí na linha de baixo, ele vai é, usar o printf para mostrar o valor da variável x. Aí como é que ele faz isso? Ele usa um porcentagem d, como já tinha mostrado em cima. Aí ele bota aqui na câmera de linha, um barra n.
E no final, como a gente já tinha visto mais em cima ali, ele coloca o vírgula x, que é para relacionar esse postagem dele aqui, vai ter o valor desse x aqui. Aí quando eu der enter, ou der enter não, que ele já vai rodando em seguida. Você vai digitar aqui no scanf o valor, vai dar enter, e quando ele for dar o print, ele já vai estar com o print do valor que eu digitei aqui em cima. Porque eu digitei um valor para x, e aqui embaixo ele imprime o valor que o x assumiu. Então deixa eu pegar aqui esse exemplo para usar lá no compilador. Vou mandar ele para lá. Eita. Pronto, aí aqui ele vai esperar eu digitar o valor ao digito aqui. Ó, 7. Ele vai dar o print, quando ele dá o print, vai aparecer 7 de novo. Porque ele vai dar o print do valor que eu digitei. Como era de se esperar. Aqui ele pega o valor que eu digitei. E aqui embaixo ele imprime o valor que eu digitei. Aqui, vamos lá, ver o que esse código faz. Aqui ele usa tanto a atribuição como o scanf para dar o valor de x. Aí ele começa mais uma vez declarando a variável x. Aí na linha de baixo ele usa scanf para atribuir um valor a x. Aí nesse caso a gente supõe que o usuário digitou 3 e deu enter. Então na memória o x vai estar com o valor de 3, que foi o valor atribuído a ele pelo scanf, usando postagem D e o comercial x. Fala comercial porque foi assim que o professor disse que era o nome desse símbolo aqui. Aí quando eu falar comercial, já sabe o que é. Aí pronto, nessa linha de comando aqui, ele usa o scanf para pegar o valor de x, que no caso foi o 3. Aí na linha de baixo, ele usa por atribuição o, uma outra linha para mudar o valor de x. E coloca que x recebe x mais x. Então, como o computador já sabe que x é 3, ele vai ler aqui como se fosse 3 mais 3, que é igual a 6. Então, nessa linha aqui, o x vai receber o valor de 3. De 3 não, de 6, que é 3 mais 3 no caso. E na linha de baixo, vai ter o printf para mostrar o valor de x. Então, nesse caso, vai dar o printf de 6. Porque quando eu mudei o valor, assumiu 6 agora. Vamos lá de novo no compilador, mostrar funcionando. Pronto. Eu vou executar e vou digitar um número, 7. Aí ele vai atribuir meu valor a 7, meu valor ao x, vai fazer na linha de baixo daqui, x recebe x mais x, então vai ficar 7 mais 7, e vai dar o print aqui, o valor de x. Sendo que como x vale 7 mais 7, vai aparecer 14 aqui embaixo. Pronto, acho que deu para entender essa partezinha aqui agora. Aqui são operadores matemáticos para inteiros, que é o que a gente pode fazer. A gente pode somar, subtrair, multiplicar e também pode dividir, sendo que aí se a divisão de inteiro não tem resto e não tem, aliás, a divisão por inteiro, aqui, por exemplo, 5 vezes 5 dividido por 2 dá 2,5. Sendo que como não tem decimal, é valor inteiro, vai ficar só 2. E aqui é o resto. Eu tive que olhar lá na sala, mas eu vou explicar aqui de novo. 15 dividido por 3, a gente vai fazer lá a divisão. Dá lá 15 dividido por 3, dá 5 vezes 3, 15 e sobra 0. Então o resto é 0. Sendo que aqui no 5 dividido por 2, vai ficar 5 dividido por 2. Dá 2. Aí fica 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Eu não posso dividir 1 por 2, usando inteiros, claro. Então, o resto é 1, porque eu não consigo mais dividir. Então, esse que é a função do resto, nesse caso. Ele vem com código gigante, mas aí a gente vai vendo um por um aqui, uma linha por linha, o que é que ele faz. A primeira linha aqui, ele declara 4 variáveis inteiras. O x, o y, a divisão e o resto. E aqui mais uma forma que você pode declarar. Você pode colocar
o tipo da variável e colocar o nome delas separados por vírgula. E no final colocar um ponto e vírgula para dizer que acabou e não tem mais variável. Aí na primeira casa, na primeira linha, aliás, na próxima linha do código, escreve na tela, entre o numerador, que embaixo pega um scanf para receber o valor do numerador. Aí o usuário digitou aqui em cima, aqui é a tela. O usuário digitou aqui 7 e apertou Enter. Então x vai receber 7. Na linha de baixo, ele coloca na tela entre o denominador. Então, mais uma vez, repete o esquema. Na linha de baixo tem o scanf. Aí o usuário atribuiu aqui 3 e deu Enter. Então agora, na casa da memória, o, o y agora passa a valer 7, 3. O x vale 7 e o y vale 3. Porque ele atribuiu pelo scanf, usando postagem D, é comercial, e atribuiu o valor ao x e ao y. E na linha de baixo, ele vai usar a variável divisão, que está aqui sem valor nenhum. Aí ele coloca, a divisão recebe x dividido por y. X dividido por y é 7 dividido por 3, que dá 2, a parte inteira. E aqui ele usa a outra linha do código para atribuir a variável resto. Ele coloca, resto recebe o resto de x dividido por y. Como dá 7 dividido por 3 dá 2, aí fica 7 menos 6, 1, e não pode dividir 1 por 2, o resto é 1. Então, a variável resto aqui, no caso, recebe o valor de 1. Aí, com isso, ele preencheu todas as variáveis aqui na memória, e agora ele vem na sequência de print. Aí, no primeiro print, ele vai printar na tela o, o valor da divisão. Aliás, ele não vai... Ah, não, vai sim. É porque ele não tinha colocado o posto da agenda, colocou aqui embaixo. Ele coloca printf, divisão, e dá um espaço. Então ele vai printar, divisão e dar um espaço. E na linha de baixo, ele coloca postagem D. Então o valor vai ficar aqui. Vai ficar meio confuso essa parte, mas eu vou lá no compilador para mostrar no final. E printf no valor. Como ele não deu barra N aqui, o valor desse postagem D vai estar aqui, do lado depois dos dois pontos. Por isso que não, eu pensei que ele tinha colocado errado, mas não colocou não. E dá um quebra de linha. Aqui, depois da quebra de linha, ele coloca aqui o postagem D aqui, o valor desse postagem D está relacionado à divisão. Então, quando ele dá o printf aqui, o valor daqui é a divisão, que é 2. E aqui embaixo a mesma coisa. Ele coloca aqui o resto, dois pontos, e dá um espaço. E na linha de baixo ele coloca o valor do resto. Ele postagem D, quebra a linha, e atribui a porcentagem D o valor da variável resto. Eu vou copiar o código aqui para mostrar lá no compilador, para ficar mais fácil de entender. Tá, o numerador vai ser 10, o denominador vai ser 3. Então 10 dividido por 3 dá 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 dá 1. Então a divisão dá 3 e o resto é 1. A gente vai ver aqui agora. Pá. Pronto, a divisão é 3 e o resto é 1. Aí o que eu falei lá daqui do espaço e do porcentagem D, ele coloca divisão, espaço e não escreve mais nada e também não quebra a linha. Então, nesse porcentagem D aqui, é como se o cursor tivesse aqui ainda. Porque ele deu espaço, ele estava aqui. Aí ele deu espaço, veio para cá e ele não quebrou linha. Então, o próximo print vai vir a partir daqui. Que foi o caso que aconteceu aqui. O print daqui, que é a postagem D, veio para cá. E aí ele quebrou a linha. Ele quebra a linha, aí o cursor vem aqui para baixo. Aliás, estava aqui e vem para cá. No começo. Aí ele vem printf resto, mesma coisa, resto e o espaço, e esperando a postagem D. Aí ele coloca postagem D, que é 1 no caso do resto, e quebra a linha. Aí fica esse espaço aqui e acabou seu código. Tá, mais sobre printf.
Aí aqui é outra função que você pode fazer, é que ele substituiu a linha que tem aqui de resto, recebe x e o resto da divisão de x por y. Você pode fazer isso aqui. Você pode apagar essa linha daqui e substituir aqui, em vez de ter resto, a variável resto, você coloca x, resto, um y. Que ele também vai. 10, 3. Pronto, ele mantém a mesma atribuição. Ele não colocou aqui também, mas eu podia também fazer a mesma coisa com divisão. Posso apagar aqui e aqui no printf de divisão eu coloco x dividido, cadê? Por y. Até a mesma coisa. Eu coloco 10, 3 e se mantém o resultado. Você pode fazer isso também, para acabar encurtando o código e ele ficando mais prático. Aqui, mais sobre printf, scanf, comando de saída. Ah, tá. Aqui são algumas funções que você pode usar. Tem um barra N, que é para quebrar linha, já viu. Tem um barra T. Deixa eu ver se barra T como é. Aqui, barra T. 10, 3. Tá, ele dá um espaçamento maior. E o barra A, ele dá um bip. Eu já vi isso aqui. Mas eu não sei se vai pegar no áudio. Deixa eu ver. 10, 3. Ele tem um bipzinho aqui. Não sei se pegou no áudio não. Mas aí qualquer coisa eu faço depois eu mostro depois, pessoalmente. Mas ele dá um bipzinho. Deixa eu botar aqui. Tá mais de um bip. Dá 3 bips aqui. E aumentar o volume. Ver se dá pra escutar aí. 10, 3. Pronto. Aí ele deu um bip só, mas tudo bem. Tá, aqui foi o que eu falei do scanf, do postagem D. Que tem outros tipos de atribuição, não. De outra função. Se for inteiro, eu vou usar a postagem D. Se for float, eu vou usar a postagem F. E aí, para eu atribuir, eu vou usar o E comercial e o nome da variável. Esse aqui a gente fez na sala. Mas aí, qualquer coisa depois, eu faço o código e te mando como é que faz ele certinho. Ou então tu tenta fazer isso sozinha para treinar e aí eu vejo se está certo.